Desde que o Jon Kabat-Zinn, lá na década de 70, criou o Mindfulness, né, o movimento dele de Mindfulness, na tentativa de usar essa ferramenta, né, que surge lá no budismo, ele era um praticante do budismo também, para poder administrar o estresse, para poder conseguir encontrar mais tranquilidade, mais clareza. Desde que isso aconteceu, a ciência começou a tentar olhar mais para essa prática, né, do mindfulness, na tentativa de entender por quê. Por que ele consegue diminuir o estresse? Por que essa prática é tão importante assim para a nossa mente, né? E muitos estudos foram sendo feitos a partir daí, e é interessante falar que isso criou uma facilidade maior no mindfulness. Por quê? Por que é mais fácil abordar e fazer pesquisas com uma meditação como o mindfulness do que com outras? Porque, primeiro, esse processo que o Jon Kabat-Zinn criou lá na década de 70, era uma mindfulness, vamos dizer, separado do budismo. Então a gente diz que é uma prática secular, ou seja, sem religião. O budismo ele é uma religião. Então, já que ele é uma religião, você precisa seguir padrões, seguir roteiros, né? Ter certos tipos de crenças, muitas vezes, apesar, enfim, de falarem que não precisa e tudo mais, mas só que se você não concorda com um processo que está acontecendo ali dentro, você automaticamente não vai ser budista. Então, o budista falava sobre anatma, né? Por exemplo, o Buda falava do não eu. E aí você vira e fala assim, não, tem um eu sim, alma, enfim, Deus. E aí você vai e está discordando, então você não tem como seguir esse processo. Então, o Jon Kabat-Zinn, ele tirou esse conceito religioso e criou uma prática secular, e isso já facilitou muito os estudos, né? Já tinha uma coisa mais concreta, e segundo, ele padronizou a prática do mindfulness, né? Então, imagina no yoga existem muitas meditações, né? Você pode fazer uma meditação com visualização, uma meditação japa, você pode fazer, enfim, uma meditação focando na respiração, que também existe no budismo, o Anapanasati, né? Que é mais ou menos a mesma prática. Então, existem muitas práticas de meditações distintas no yoga, né? Até o próprio asana é uma prática, um tipo de meditação em movimento e tudo mais. Então, o que o Jon Kabat-Zinn fez foi criar um padrão, o que para a ciência é maravilhoso, como eu falei, eles precisam desse negócio, tem que ser dessa forma, desse jeito, nesse momento, para poder replicar isso. E ele fez esse movimento circular, né? Então daí começaram muitas pesquisas sobre o mindfulness, porque eles entenderam que funciona, cara. É bem nítido. Você vê uma pessoa que medita com frequência, a pessoa tende a ser mais calma, menos reativa. E por quê? Por que a pessoa tem essa estabilidade toda? Então, tem duas pesquisas aqui que eu trouxe para vocês e que me inspirou a fazer esse tema aqui, né? Essas 8 semanas para você poder mudar sua mente, mudar a sua vida, porque a gente não tem como, né, mudar o mundo ali fora, né? Eu não tenho como chegar e hoje está frio aqui no interior, eu não tenho como mudar a temperatura e fazer ficar quente, né? Eu posso ajustar algumas coisas aqui, enfim, desligar o ar-condicionado, abrir a janela, fechar a janela ali para ver se não fica tão quente assim, né? Tão frio assim, mas enfim, tem coisas que eu não tenho como mudar no mundo, né? Mas dentro de mim eu tenho como fazer esse processo, né? Eu tenho como fazer essa gestão interna. Então, existe uma frase muito famosa dentro da cultura védica, né? Dentro do budismo também ela é bem famosa, que é mudar a mente para poder mudar o mundo, né? Então, a gente foca em criar esse posicionamento interno no sentido de ter essa estabilidade, entender o que está acontecendo aqui dentro e aprender a conduzir isso com consciência, ou seja, entender o que está acontecendo e por isso eu posso tomar uma decisão porque eu sei o que aconteceu. A partir daí a gente consegue mudar o mundo. Por quê? Porque a gente está mudando a forma de você lidar com ele. Então, um exemplo que é bem claro isso, tem um ditado no budismo tibetano que diz assim, a madeira, né, móvel de madeira aqui, pro cupim a madeira ela é comida, e pra gente, para os humanos, ele é um móvel, né? Ele serve para criar um móvel. Então, o que esse ditado quer dizer? Ele quer dizer que tudo aqui está acontecendo aqui fora vai depender do observador, né? Então, vai ter que sempre ter essa relação entre o objeto ali e esse observador que está experimentando aquilo. E aí, dependendo da sua mente, da forma que você lida com aquilo, você vai ter uma relação específica X ou Y. Ou seja, se eu mudo a minha mente, eu mudo a minha relação com o mundo. Então eu tenho a capacidade de mudar o mundo mudando a minha mente. Então,
a gente tem essa prática do Mindfulness, essa pesquisa, eu trouxe 2 pesquisas legais para vocês e que eu espero que inspire vocês a praticarem ou a meditação Mindfulness ou outras meditações, né? Essa pesquisa, ela foi realizada, enfim, alguns anos atrás em Harvard e a ideia era entender, né, o que acontecia no cérebro, na mente ali, né, medindo o cérebro ali com aparelhos e tudo mais, para entender o que acontecia durante a meditação. Então eles pegaram pessoas que estavam em estados depressivos e tudo mais, pessoas que lidavam com questões de agitação mental, etc. E eles fizeram 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo, ele praticava a meditação mindfulness, né? Então, todo dia, 20 minutinhos ali, eles iam praticar a meditação mindfulness durante 8 semanas. O segundo grupo praticava uma meditação, que é uma meditação budista chamada Metta Bhavana, meditação da compaixão. Então, ele é um processo que, se vocês tiverem interesse, eu posso até trazer para vocês aqui. Eu tenho uma aula, eu vou deixar aqui o cardzinho, e também tem na descrição do vídeo a aula que eu tenho de mindfulness, explicando como que você pode fazer, iniciar e tudo mais, uma aula guiada para você dar o primeiro passo. Mas se vocês quiserem, eu posso também trazer da meditação da Metta Bhavana aqui, da compaixão, só vocês me comentarem aqui que eu posso fazer com mais calma depois. Então, esse segundo grupo também praticava a meditação da Metta Bhavana por 20 minutos ali, durante 8 semanas, e o terceiro grupo não praticava meditação, eles só tinham aulas de educação sobre saúde, né? E aí, esse grupo, ele era exposto a imagens, e essas imagens, elas continham um teor ali, vamos dizer, algo, eles não diziam o que é, mas era algo que, por exemplo, faria com que você ficasse em um estado de alerta. Um exemplo, sei lá, uma imagem de um acidente de carro. Você fica, ai meu Deus do céu, que loucura, não sei o quê. Você ia ver aquilo ia mexer com você, né? Então, eles eram expostos a essas imagens que ativaria uma região de alerta no cérebro. E aí depois eles praticavam a meditação fazendo imagens do cérebro, né? Vendo a ativação da região ali e tudo mais. E o que eles perceberam foi, depois dessas 8 semanas, eles perceberam que o pessoal que fez a meditação mindfulness, principalmente, mas também o pessoal da meditação Metta Bhavana, ou seja, a meditação como um todo, o pessoal que praticou meditação, eles tinham uma menor ativação numa região do cérebro chamada amígdala, né? Essa região é uma região responsável por várias funções, mas entre elas a regulação emocional, né? Por exemplo, uma pessoa que tende a ter picos de uma pessoa que estoura com muita facilidade, uma pessoa que, por exemplo, ela tá bem e do nada ela qualquer coisa que acontece ela estoura. Essa pessoa, ela tende a, entre aspas, né, ter uma inflamação nessa região, não de verdade, porque uma inflamação no cérebro é algo grave, mas no sentido de ter uma região muito ativa, ter muita facilidade de fazer uma ativação nessa região. Então a pessoa estoura com facilidade, a pessoa está sempre em alerta, sempre estressada. E aí, o que eles mostraram foi esse pessoal que era exposto a essa imagem e fazia o mindfulness e depois eles faziam essas imagens do cérebro, eles perceberam que quem meditava diminuía a ativação nessa região. Então, essa era uma explicação, né? Por que a meditação mindfulness, enfim, tiveram outros efeitos ali, né, que eles conseguiram mensurar e tudo mais. Eu vou deixar o link aqui da pesquisa se vocês quiserem ler. Na verdade, eu vou deixar o link da notícia, da matéria que eles publicaram na Gazeta de Harvard, e lá você vai encontrar a pesquisa, você pode acessar ela por lá também. Tá? Que ali eles resumem tudo, fica mais fácil de você entender. The idea behind mindfulness-based cognitive therapy is that by training people in mindfulness meditation, we increase their capacity for interoception and for being able to listen to their body, so to speak, and to drop in the body. And that will actually help them disengage from this cognitive rumination with negative thoughts about the self. Então, assim, eles mostraram, e aí, ou seja, o pessoal que não meditou, né, que só teve educação em saúde ali durante as 8 semanas, não mudou nada, continua a mesma coisa no cérebro deles. Então, a conclusão que eles chegaram é exatamente o que eu falei: muda sua mente, muda o mundo. Ou seja, antes, se alguém chegasse para mim e falasse alguma coisa, eu ia entrar com ansiedade mais fácil, eu ia entrar em um pico de estresse mais fácil, eu ia entrar no estado de alerta com muito mais facilidade. Agora, a partir desse momento, a partir dessa minha exposição à meditação, eu fui fazendo o que aconteceu, o que eu falei no último vídeo aqui. Se você não assistiu, eu recomendo você dar uma olhada sobre a prática espiritual e tudo mais. Eu estava falando sobre a redução do ruído, para que a gente possa acessar, através do silêncio, né, essa consciência maior, essa experiência maior que nós estamos vivendo aqui, nós vivemos aqui na Terra.
Então, a redução desse ruído, né, a redução desse ruído através do mindfulness, ou da respiração, ou da metta bhavana, ou da meditação japa, a que você fizer, facilita esses processos físicos, né? E esses processos físicos levam a gente em controle, vamos dizer assim, um tema legal que eu vou trazer um vídeo mais pra frente, que um cientista usa, o Thomas Campbell, né? Eu estou lendo uns livros dele agora, ele usa o termo de reduzir a entropia. Eu achei isso bem legal, né? A entropia em excesso é o quê? É o caos. Né? Então, agitação, mente agitada, confuso, pensamento, não sei que, ansiedade, meu Deus, respiração ruim, e aí eu tô num estado aqui de loucura, né, de caos, a minha mente não para, eu tô muito mal, nada me ajuda, eu tomo remédio, nada resolve, isso seria entropia ali acontecendo. E aí ele diz que a gente deveria, o nosso processo aqui na Terra, né, resumidamente assim, ainda não terminei os livros, mas o processo aqui na Terra, nossa experiência como humano, essa experiência com esse avatar aqui e tudo mais, seria uma ideia muito parecida com o que fala o Vedanta, o Yoga também, né, seria a ideia da gente reduzir a entropia, né, voltar ao estado enfim, profundo da consciência, que é o amor, etc. Enfim, uma ideia muito parecida com o que a cultura védica traz também, só que com o olhar da ciência, né, com a tentativa ali de explicar isso usando mecânica quântica, etc. Enfim, não é a ideia desse vídeo, eu vou montar esse roteiro para trazer para vocês depois, mas o ponto é, essas meditações, essa prática, o que eles mostraram é isso, essa diminuição dessa ativação dessa região do cérebro, a amígdala, está reduzindo a entropia, está fazendo com que a gente consiga centrar mais, encontrar mais presença, encontrar mais facilidade o silêncio. E esse silêncio vai fazer com que a gente acesse com mais facilidade esses estados, né, mais expansivos aqui da nossa consciência, reduzindo a nossa vamos dizer, a nossa identificação aqui limitada com a matéria, com o corpo e achando que a gente é só isso. Então, esse é uma das pesquisas. E a segunda pesquisa que eu queria trazer para vocês foi uma pesquisa que aconteceu também em Harvard. Eles fizeram com esse mesmo pessoal, eles pegaram esse pessoal que fez essa prática, depois de um tempo, eles chamaram eles de novo, né? Eles chamaram esse pessoal para poder fazer uma outra pesquisa. E aí eles resolveram fazer a mesma coisa, expor esse mesmo pessoal, né, essas pessoas que fizeram os 20 minutos de meditação durante 8 semanas, eles resolveram expor esse pessoal a imagens de novo e fazer imagens do cérebro deles para ver como que seria, como que eles reagiriam a isso. E isso é muito interessante, porque eles perceberam o que eles chamaram de efeito residual da meditação. Eles perceberam que mesmo sem meditar, né, passou um tempo sem meditar, eles voltaram lá para fazer essa mensuração ali das imagens do cérebro, e eles perceberam que mesmo sem meditar, esse pessoal tinha uma ativação ainda menor da amígdala, né? Então, assim, por isso que eles chamaram de efeito residual, porque eu meditei, parei de meditar, eu continuo sem reagir tão rápido ao que acontece aqui fora, sem criar esses impulsos de ficar irritado, de ficar ansioso, de ficar estressado. Eu consigo ter um pouco mais de estabilidade, mesmo sem ativamente estar praticando a meditação. Isso é algo incrível, só não digo revolucionário, porque já é falado dentro das práticas espirituais lá do Oriente há milhares de anos, né? Então, não dá nem para falar que é revolucionário, mas pode ser revolucionário no sentido de que agora pessoas mais céticas vão poder olhar isso com um olhar mais criterioso, né? E ver que realmente tem um efeito ali, claro, né? Aqui na matéria, no corpo e no cérebro. Então, assim, o que eles perceberam foi essa possibilidade, né, de você manter esse efeito acontecendo. Agora, imagina se você mantém essa prática regularmente, né? Se você está sempre meditando, sempre se expondo a esse silêncio e tudo mais, sempre, enfim, reduzindo essa entropia, com esse exemplo que eu dei, né, do Thomas Campbell. Então, imagina que você está fazendo esse processo com frequência. Então, imagina como que você vai conseguir realmente mudar a realidade, mudar o mundo. Não mudando, como eu falei aqui no começo do vídeo, não mudando efetivamente as coisas, mas mudando você, mudando sua mente. Então, o que antes para mim era tortura, o que antes para mim era uma mente agitada e com medo, confuso, agora eu crio uma nova relação com isso, através da mudança interna, né? Através dessa minha gestão interna, dessa adaptação da minha mente usando uma ferramenta muito poderosa que, nesse caso, é a meditação mindfulness, ou eu arrisco a dizer que qualquer meditação teria essa capacidade de causar esse mesmo efeito. Por quê? Porque a base, né, o conceito central de toda a meditação é a mesma coisa que eu falo aqui para vocês. O segredo de tudo, a condução da nossa atenção. Então,
a condução da nossa atenção, ele é um outro vídeo que eu posso trazer também, vocês podem comentar aqui se vocês acham interessante. A condução da nossa atenção é um catalisador, né, da nossa consciência. Então, como que eu faço, né, se a consciência é essa expressão divina que se manifesta aqui, e essa, a gente pode chamar de divino, ou enfim, da consciência, como Thomas Campbell chama, ele chama tipo a rede larga de consciência, né, ou seja, a consciência suprema, enfim, algo desse tipo assim, não no sentido divino, mas no sentido de que abarca o todo. Então, se nós somos expressões dessa consciência se manifestando aqui, a gente precisa, para poder a gente conseguir acessar isso com mais facilidade, para poder a gente compreender isso, a gente precisa diminuir, né, todo esse processo que está acontecendo aqui, toda essa agitação que está acontecendo aqui, para que a gente possa assentar e encontrar essa estabilidade. Então, como que a gente vai fazendo isso? Uma forma da gente fazer isso, dessa redução da entropia que eu falei, é conduzindo a nossa, para trazer vamos dizer, esse nosso aspecto da consciência para cá. A gente precisa, o processo mais poderoso que a gente tem, sem sombra de dúvida nenhuma, e se você for pegar, como eu falei, a base de qualquer prática meditativa é isso, é a condução da nossa atenção. O que acontece na meditação japa, por exemplo, né? Onde eu fico repetindo aqui uma palavra, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Eu estou levando o que eu falei lá, tem um vídeo também aqui, vou deixar aqui embaixo, que ele fala exatamente como meditar com a sua mente agitada. O que eu quis dizer naquele vídeo? A mesma coisa. Você leva a sua atenção para um ponto só, ou seja, conduz o foco atencional, sustenta a sua atenção. Por quê? No momento que eu sustento a minha atenção, a gente vai chegar nesses estados, né, que os mestres chamavam, por exemplo, o Patanjali usa no Yoga Sutra, Dharana, Dhyana e Samadhi. Então, a concentração, sustentação da concentração até eu me fundir com esse objeto da meditação, que nada mais é do que a redução profunda dessa entropia, dessa agitação, para que eu consiga experimentar esse estado mais profundo da consciência, né? Essa minha conexão com o todo, enfim, cada tradição vai chamar de uma maneira aí. Mas então, quando eu entendo que aqui, como eu falei, tem uma razão por que eles usam mindfulness com mais facilidade para fazer essas pesquisas. E eu entendo, e eu acho isso uma ferramenta super útil, tanto que eu ensino ela, uso ela, e é uma ferramenta maravilhosa, mas eu risco dizer que qualquer meditação traria esse mesmo efeito, porque ela tem a mesma base, o mesmo conceito de conduzir seu foco atencional, sustentar ele em um ponto só e manter ele ali o máximo de tempo que você puder, seja na repetição de uma palavra, seja no foco na respiração, seja no scanner corporal, seja, enfim, nessa meditação da Metta Bhavana, da compaixão, através de uma visualização, enfim, seja no processo que for, ele tem essa ideia da utilização do foco atencional, da condução do catalisador da consciência para um ponto só. Então, resumidamente aqui o que a gente falou da primeira pesquisa, a meditação durante 8 semanas, então esse número você pode ter como base, né? Isso aqui não é uma regra, 20 minutos de meditação durante 8 semanas. E é interessante porque o método do Jon Kabat-Zinn, o MBSR, né, o Mindfulness Based Stress Reduction, ele é feito durante 8 semanas, né? E, inclusive, o treinamento que eu estou fazendo de Mindfulness também, para redução do estresse, que é baseado nesse método de Jon Kabat-Zinn, ele também durou 8 semanas. Então, essas 8 semanas, aparentemente, é um número ali que você já consegue ter efeitos claros ali. Então, 20 minutos, é óbvio que, Gabriel, não consigo meditar por 20 minutos, o que eu faço? Começa com menos. É melhor você começar do que você não começar. Tenho certeza que se você fizer 5 minutos, como é a proposta desse meu vídeo que eu tenho aqui fazendo uma meditação mindfulness, é um bom primeiro passo, é melhor isso do que nada, né? Então, resumidamente, né? 20 minutos de meditação durante 8 semanas diminuiu a ativação nessa região do cérebro, né, a amígdala, e depois de medir, mesmo sem meditar, eles continuaram com essa região com uma menor atividade, né, do que eles tinham antes, né, em comparação principalmente às pessoas que não fizeram a meditação. Ou seja, isso causa um efeito residual, a meditação causa um efeito residual que você vai colher mesmo sem você estar efetivamente meditando. E qual a ideia desse vídeo, né? A ideia desse vídeo trouxe até esse título de você mudar a sua mente depois de 8 semanas, e a ideia é exatamente essa. A ideia é que você pode mudar literalmente a sua realidade, a forma de você ver o mundo, a forma de você relacionar com as pessoas, a forma de você lidar com o que é difícil para você, simplesmente, né, parece até que é fácil, mas focando no cuidado, na administração interna, né, focando nessa tentativa de você compreender e guiar um pouco mais conscientemente os processos que acontecem principalmente na sua mente, né?
Eu posso aprofundar um pouco mais esse tema depois. A gente, aqui no canal, sempre estou trazendo vídeo sobre esse tema, então não deixe de se inscrever aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com alguém que você acha que vai gostar desse tema também. Eu sei que são várias pessoas e é importante a gente unir esse grupo, essa sanga, essa egrégora de pessoas que se interessam por esse tema, para a gente estar sempre se apoiando e caminhando juntos, né? Em busca de mais conhecimento, mais sabedoria e mais, obviamente, práticas, né? Que vão ajudar a gente a encontrar esse estado da mente um pouco mais livre, né? Um pouco mais presente, um pouco mais centrado, um pouco mais de conexão com o todo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aqui dessas duas pesquisas, desse vídeo, desse tema. Se isso interessa para vocês, de novo, conta aqui nos comentários. É muito importante para mim ter esse feedback para vocês, de vocês, para saber se eu estou aqui no direcionamento certo aqui. E é isso. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.